capítulo de número 22. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, todos acharam? Amém? A palavra de Deus, ela diz que Deus chamou um homem chamado Abraão, querido. E Deus, ao chamar esse homem atende a voz de Deus. E ele obedece. Obedece mesmo não sabendo para onde ele estava indo, mas ele obedece. E essa perseverança na obediência de Abraão fez com que Deus fizesse a ele promessas. Promessas a quais o Senhor disse que iria abençoá-lo. E também abençoar a sua descendência, aqueles que viessem depois dele. Aleluia. E assim, Deus cumpriu essa promessa. Deus se revela aos descendentes de Abraão quando ainda estavam no Egito. E Deus, por meio de Moisés, os liberta. Faz com que eles saiam do Egito e eles começam então, após a travessia do Mar Vermelho, a peregrinar no deserto. Enquanto estavam ali peregrinando no deserto, estavam sendo preparados para algo maior. Aleluia. Porque Deus, ele faz assim. Primeiro, ele leva as pessoas para o deserto. E depois que a pessoa passa pelo deserto, ele faz com que a pessoa, ela venha receber, alcançar algo maior. Enquanto aqueles estavam peregrinando no deserto, esse povo ao qual Deus chamou e fez uma promessa, esse povo, que tiveram que enfrentar muitos inimigos. Mas enquanto esse povo permanecia fiel à aliança que eles tinham com Deus, mesmo que os inimigos se levantassem contra eles, se levantavam para cair. Aleluia. E esse povo, eles passaram a ser vitoriosos. Tiveram muitas vitórias, conquista, aonde eles passavam. Porque essa aliança, essa fidelidade, essa obediência e perseverança em Deus fizeram com que, aleluia, as bênçãos de Deus fossem alcançando a vida deles. Aí chegou determinado território, aleluia, que eles estavam ali acampados. E ali próximo a eles haviam inimigos. Havia um inimigo que estavam ali às espreitas, observando. Aleluia. E esse inimigo já estava preocupado por causa da presença desse povo. Porque esse inimigo ouvia dizer, ouvia falar que aonde esse povo chegava, aleluia, eles conquistavam, eles dominavam. Eles venciam os seus inimigos. E esse inimigo então já estava apavorado, já estava assustado, porque ouviu dizer que esse povo, o povo de Israel, o povo de Deus, havia vencido Seom, aleluia, rei de Esbom, que era o rei dos amorreus. E também havia vencido o rei de Bazã, Og, rei de Bazã. Então esse rei começou a ficar com seu coração temeroso, assustado, aleluia. E diz aqui, no capítulo 22, versículo 1, os filhos de Israel partiram e acamparam-se na campina de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. Então, esse inimigo chamado Balaque, aleluia, ele viu aquilo que havia acontecido com o rei dos amorreus, com Seom, que Seom foi vencido por Israel.
Aleluia. E diz aqui a palavra do Senhor: e os moabitas tiveram grande medo deste povo. Olha como eles estavam. Eles estavam com medo. Os inimigos estavam com medo. Aleluia. Porque o inimigo, ele teme aquele que é de Deus. Ele teme. Muitas vezes o diabo, ele quer fazer você pensar, acreditar que ele é maior do que você, que ele é poderoso, que você não tem condições nenhuma de vencer. Se você lutar contra ele sozinho, é verdade, você não tem condições nenhuma de vencer. Mas se você lutar, aleluia, aliado, aliançado com Deus, você o vence. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não é você que vai vencer, é Deus que vai vencer por você. É Deus que vai lutar, aleluia, a sua luta. É Ele que vai entrar na sua batalha. É Ele que vai dar a você a direção estratégica que você precisa para vencer esse inimigo. Então esse inimigo já estava com medo, só da presença dele. Então o nosso inimigo, o diabo, ele teme aquele que é de Deus. Ele já fica assustado. Aleluia. Então ele diz aqui: porque eram muito numerosos. Então ele olhava e via aquele povo numeroso e ficava com medo. Ou seja, quando a pessoa começa a crescer, o inimigo, ele teme. Crescer como? Querido, quando você começa a crescer na sua fé, quando você começa a crescer no seu entendimento, quando você começa a crescer, que a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento da verdade, quando você começa a crescer na sua intimidade com Deus, o diabo, ele teme. Agora, uma pessoa que desde quando começou, você fica ali sempre na mesma posição, na mesma situação, querido, isso não vai causar temor ao inimigo. Mas quando você, na sua caminhada com Deus, você começa a crescer, aleluia, isso faz o inimigo temer. Porque o diabo, ao observar a nossa vida, ele vê que você está crescendo. Ele vê como você iniciou a sua caminhada de fé. E ele vê agora como o tempo já passou e como você tem crescido. A sua salvação tem desenvolvido. Você não é alguém que está estagnado e parado não na fé, não. Você não tem uma fé estagnada. Aleluia. Mas a sua fé tem sido uma fé crescente. Uma fé que tem dado fruto. Uma fé que produz obra. Então o diabo observa. Porque a fé do povo de Israel estava crescendo. Aleluia. Eles estavam crescendo. E o diabo fica observando quando alguém está crescendo na comunhão com Deus. Observa que aquela pessoa orava um pouquinho, mas agora está orando mais. Ele começa a ficar com medo, querido. Quer ver o diabo ficar com medo? Porque se você era um crente que orava 5 minutos, e agora você não, agora você está dedicando mais tempo à oração. Aleluia, você já ora meia hora, você já ora 1 hora, você se dispõe do seu tempo, abre mão de fazer outras coisas para estar com Deus. Isso vai causar medo no seu inimigo. Se você é uma pessoa que quando você iniciou, eu não entendia nada da palavra, eu era completamente ignorante, não tinha conhecimento algum, mas eu tenho caminhado com Deus, aleluia, através do meu relacionamento, da minha fé com Deus, eu tenho crescido nesse conhecimento, eu tenho aprendido mais coisas, aleluia, eu tenho me aproximado mais de Deus, eu tenho conhecido mais a vontade de Deus, eu tenho crescido nesse relacionamento com Deus, eu tenho conseguido agora ter o discernimento de quando Deus fala comigo, aleluia. Glória a Deus. E isso que vai fazer o inimigo que? Temer. Vai fazer o diabo temer, querido. Aleluia. Porque a vontade do diabo é que você fique estagnado, acomodado na sua vida espiritual a vida toda.
que você não cresça. Então diz aqui que Israel estava crescendo, aleluia. Então o inimigo, Balaque, ficou desesperado com medo. E estava tentando, nós temos que parar esse povo. Nós temos que parar o crescimento desse povo. Aleluia. Eles não podem continuar do jeito que eles estão. Eu tenho que arrumar um meio de paralisá-los, de vencê-los, de detê-los. Glórias a Deus. Então ele fala aqui, no versículo 3, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque eram muito numerosos e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Queridos, isso aqui é revelação de Deus para nós. Como a Bíblia está falando a respeito de Balaque, Balaque, aleluia, é uma figura de Satanás, daquele que está a serviço do diabo, um agente do diabo, aleluia. É ali um representante do mal. Então esse rei chamado Balaque, olha como é que ele estava, o seu coração estava angustiado, ou seja, ele estava perturbado, ele estava inquieto, aleluia, ele estava inquieto, perturbado, por causa da presença de Israel, por causa da presença daquele que é de Deus, porque é assim que o diabo fica, ele entra em desespero. Quando uma pessoa que é de Deus vai dentro de um lar, aleluia, para poder orar, porque ele sabe, chegou essa pessoa. Chegou essa pessoa agora, querido, essa pessoa vai orar a Deus, essa pessoa vai aqui, Deus vai usar essa pessoa e as minhas obras vão ser desfeitas dentro dessa casa, dessa família. Aleluia. Então o diabo, ele sabe. Então ele estava ali angustiado por causa dos filhos de Israel. Olha a visão que Deus, ele quer que nós tenhamos, o entendimento. E muitas vezes, sabe o que acontece? Acontece às vezes o contrário. A pessoa que está temendo o seu inimigo, é ela que está temendo o seu inimigo, é ela que fica angustiada por causa do diabo, é ela às vezes que perde a sua paz por causa de Satanás. Deus está falando, não, o inimigo ele teme diante daquele que é de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que tem uma fidelidade a Deus. Ele que fica angustiado, é ele que fica perturbado, agitado. Você se lembra quando Jesus foi orar por aquele endemoniado? E aquele endemoniado falou, o que vieste fazer aqui, filho de Deus vivo? Já vieste nos atormentar antes da hora? Olha o que o diabo confessou, que aquele que é filho de Deus, quando ele está com a sua vida consagrada, é ele que perturba o diabo. Ele se torna um perturbador. Não era assim que Acabe falou de Elias? Acabe disse que Elias era o perturbador de Israel. Aleluia. Por quê? Porque através da presença de Deus na vida de Elias, Deus estava operando ali. E aqueles que estavam, querido, aliançados com o diabo, com o mal, com Baal, se sentiam o quê? Perturbados. Se sentia perturbado, porque a presença de Deus perturba o diabo. A presença de Deus perturba. Aleluia. Agita o inimigo. Aleluia. Ele não aguenta, ele não suporta. Glórias a Deus, porque a presença de Deus queima o mal. A presença de Deus queima o mal, querida. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E diz assim, por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos medianitas, agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, aleluia. Então, esse rei chamado Balaque, que era inimigo do povo de Israel, ele então manda chamar esse homem, Balaão. Balaão era um profeta que tinha um conhecimento de Deus, mas que não servia a Deus. Aleluia. Não servia a Deus. Conhecia acerca do Deus de Israel, mas não o servia. Não tinha uma aliança com Deus. Balaão era um adivinho que invocava as forças ocultas, as forças das trevas. Aleluia. Praticava a adivinhação, a magia, os agouros. Era isso que ele praticava. Então esse Balaque,
esse rei manda chamá-lo. Manda chamá-lo e diz assim: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está morando perto de mim. Aleluia. O rei falou: ó, há um povo que está morando aqui perto, próximo aqui, e eu mandei te chamar. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Olha o que o inimigo está dizendo: que o povo de Israel, o povo de Deus, era mais poderoso. Mais poderoso. O que a palavra de Deus ela diz: que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo vê isso, ele sabe que Deus e aquele que é de Deus é mais poderoso do que ele. Ele sabe disso. Mas o problema do diabo é que ele não se dá por vencido. O diabo ele tem algo que alguns filhos de Deus não têm. Sabe o que é? A persistência. A persistência. Aleluia. Porque ele mesmo sendo derrotado, vencido, ele já foi vencido, mas ele não se dá por vencido. Ele não se dá. Você pode vencê-lo, mas daqui a pouco ele se levanta e ele vai tentar contra a sua vida novamente. Porque ele não se dá por vencido. Porque ele é insistente naquilo que ele quer. Nos seus objetivos. No cumprimento dos seus planos. Ele é insistente. Aleluia. Então isso às vezes é algo que nós que somos de Deus devemos ser. Insistente na vontade de Deus. Insistente em receber aquilo que Deus já nos prometeu e disse a nós que é nosso. Nós devemos ser insistentes. Nós não devemos abrir mão por causa de alguma dificuldade, algum problema que possamos estar enfrentando em nossa vida. Nós não devemos deixar para lá, ignorar, não. Mas Deus quer que nós venhamos perseverar. Venhamos perseverar para alcançar aquilo que Ele já disse que é nosso, que Ele já nos prometeu. Então Ele fala: venha agora, por favor, e amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Aleluia. A Bíblia fala que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é poderoso não, Ele é o Todo-Poderoso. E se esse Deus está conosco, nós temos uma aliança com esse Deus que é poderoso. Aleluia. Nós também, querido, o poder que está em Deus está também sobre nós. Está também sobre nós. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, o que a palavra de Deus fala? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito do Todo-Poderoso é que passa a estar conosco, a habitar em nós. Por isso, Balaque estava dizendo que esse povo era mais poderoso, por causa do Deus em quem eles acreditavam, em quem eles criam. Aleluia. Então ele estava te chamando para que amaldiçoasse. O que é amaldiçoar? É você chamar, querido, chamar o mal, é o chamamento mal. É você desejar o mal a alguém. Aleluia. É você proferir males a uma pessoa. Abra sua Bíblia aqui em Provérbios. Olha o que diz aqui em Provérbios 26. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Algumas traduções estão sem causa. Então eu quero que você preste atenção aqui no final desse versículo. Que assim: assim a maldição sem causa, sem motivo, não se cumpre. Aqui está falando a respeito de uma maldição proferida. Palavras que são proferidas. Pessoas que proferem palavras de males, de desgraça, contra a vida de alguém, contra a vida daquele que é de Deus. Está dizendo que uma maldição sem causa, para que uma maldição se cumpra, ou seja, ela tenha o seu efeito, ela tem o seu efeito, o seu resultado, precisa ter uma causa.
um motivo. Então, se a pessoa não tem motivo, a pessoa tem aliança com Deus, a pessoa ouve a Deus, obedece a Deus, aí faz o que Deus está mandando, querido, essa pessoa está debaixo de uma proteção. Então, essa maldição, ainda que ela seja proferida, não vai surtir o seu efeito, não vai se cumprir, não vai ter o cumprimento daquela maldição. Estão me amaldiçoando, estão falando coisas contra mim, estão me espraguejando, estão desejando coisas ruins a meu respeito, desgraça em minha vida. Mas Deus está falando, aleluia, se não houver causa, se não houver nenhuma brecha, se não houver nenhuma abertura, nenhuma brecha, né? Você está fazendo o que Deus está lhe mandando, está seguindo a Deus pela fé, que Ele não tem como, aleluia, isso se cumprir na sua vida. A pessoa pode amaldiçoar quanto ela quiser. Pode amaldiçoar. Pode dizer que você vai morrer, pode dizer que seu casamento vai dar certo, pode dizer que seu filho vai ser isso, vai ser aquilo, pode dizer que você vai pegar uma doença, pode dizer que seu trabalho, você vai ficar desempregado, que o seu negócio vai fechar, pode dizer o que quiser. Pode dizer o que quiser. Mas estão colocando olho gordo, inveja, estão fazendo isso contra a minha vida, mas Deus está falando que a maldição sem causa não se cumpre, não vai se cumprir, não vai ter efeito. Aleluia. Vamos voltar lá para Números. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 22, versículo 6, vem agora e por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos que eu, talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então esse Balaão foi contratado para poder amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. E o que a Bíblia fala a nosso respeito? Que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Então, ainda que alguém tenha sido contratado, o diabo tem usado alguém para contratou lá um feiticeiro, um adivinho, um agoreiro, estão fazendo algo contra a sua vida, estão proferindo palavras contra a sua vida, desejando a você o mal. Quando você passa pela pessoa na rua, a pessoa te olha com um olhar que parece que vai te engolir vivo, vai te fulminar, que parece que você vai cair duro no chão. Querido, Deus está falando que a maldição sem causa não se cumpre. Né? Ainda que essa pessoa venha desejar, venha querer, venha querer que você morra, venha querer que as coisas dêem errado para você. Mas se você estiver aliançado com Deus, manter a sua fidelidade com Deus, ainda que eles queiram, ainda que alguém tenha sido contratado, ainda que profiram palavras contra você, e ele diz aqui, talvez assim eu possa atacá-lo. Então o propósito de Balaque era vencer Israel, mas eles sabiam que não poderiam vencer na batalha. Na batalha nós não podemos vencer, porque Deus está com esse povo, porque esse povo é numeroso. Então se nós formos para a guerra, ele já sabia que ele seria derrotado na guerra, porque todos os reis que foram para a guerra com Israel foram vencidos, foram derrotados, ele sabia disso. Então ele falou, tem que arrumar outro meio de vencer esse povo. Porque eu sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Olha como é que esse Balaão era conhecido. Era um profeta, um falso profeta, que era conhecido pelos povos. As pessoas contratavam ele, chamavam ele. E esse Balaque, com certeza ele ouviu dizer que aquilo que Balaão fazia, alguns povos foram atingidos pela maldição que ele proferiu. Ele então também foi lá, não, vou mandar chamar esse Balaão aí, porque ele é bem conhecido, né? E eu tenho ouvido dizer aí que aquilo que ele faz, se ele amaldiçoar alguém, está amaldiçoado. E se ele abençoar alguém, está abençoado.
E diz aqui: então os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas foram levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Então eles já foram preparados com dinheiro para poder pagar o feitiço. Ó, nós vamos até ele e vamos levar o dinheiro para poder pagar aqui o preço que ele quiser. O preço que ele cobrar, né, a gente vai pagar. Não importa o valor, nós vamos pagar. Querido, há pessoas assim. Há pessoas que vão fazer o mal para o outro, não importa o preço. Não importa o preço pode ser alto, mas ela está disposta a pagar só para ver o outro amaldiçoado, só para ver o outro se ferrar, se dar mal, o outro querido sofrer, só para ver o outro na desgraça. Aleluia! Então você vê aqui, ó, eles levaram consigo dinheiro para pagar a feitiçaria. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fique aqui esta noite e lhe trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus enviou a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Mas por que ele foi falar com Deus? Porque ele sabia que Israel acreditava em Deus. Qual o Deus que Israel acreditava? O Deus, né, o Senhor, o único Deus. Então, como ele era um profeta agoreiro, adivinho, ele trabalhava com vários deuses, né? Então, o Deus que aquele povo acreditava, ele então chamava aquele Deus. Por isso que ele foi lá e chamou o Senhor. Aí ele falou: não, eu vou falar com Deus e aquilo que ele me disser, eu vou então trago a resposta para vocês. Aí Deus perguntou para ele: quem são esses homens que estão com vocês? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo, talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Era um povo abençoado. Aleluia. Se você é abençoado, quando Deus chamou Abraão, Deus falou: eu vou te abençoar. Não só vou te abençoar, mas seja você seja a própria bênção. E Deus abençoou Abraão e abençoou os seus descendentes também. Aleluia. Abençoou. Então ele disse: esse povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse ao chefe de Balaque: volte para a sua terra, porque o Senhor não me deixou ir com vocês. Então os chefes do Moabite se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou os chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore, envie até aqui. Aleluia. Ele estava intimando ele. Ó, vai lá e diz para ele que eu estou aguardando ele aqui, e fala para ele não demorar. Fala para ele comparecer aqui na minha presença. Eu estou esperando por ele aqui. Aleluia. Intimando ele a comparecer, né? E aí diz aqui: porque eu cobrirei de honras e farei tudo que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe este povo. Olha a insistência, querido, do inimigo. A insistência, aleluia, para querer cumprir o seu plano. Querer cumprir o seu plano. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fique aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Aleluia. Vamos agora aqui para o capítulo 23. Diz assim: então Balaão disse a Balaque: construa neste monte, neste lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro para cada altar. Aleluia. Esse
esses animais que eram usados em sacrifício, ele estava preparou aquele altar, sacrificou aqueles animais, mandou construir 7 altares, e sobre cada um altar sacrificou um animal. Derramou ali sangue de animais. Porque, na verdade, ele estaria fazendo uso de adivinhações. Fez o sacrifício, mas no momento, aleluia, que ele abrisse a sua boca, a intenção dele era amaldiçoar. Ele não estava ali para abençoar. A intenção do coração era amaldiçoar e não abençoar. Aleluia. Então ele falou assim, então Balaão disse a Balaque, fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante, talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse, preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei com você. Querido, Deus é Senhor. Deus é Senhor e Deus é soberano. Aleluia. Então, querido, quando Deus abençoa alguém, até o diabo, os inimigos daqueles que são de Deus têm que obedecer. Até os inimigos daqueles que são de Deus têm que obedecer. Balaão estava ali com um propósito de amaldiçoar, porque para isso ele havia sido contratado, pago. Aleluia, para amaldiçoar. Mas como Deus falou, eu já abençoei esse povo, e ninguém pode anular aquilo que eu já fiz. Ninguém pode anular, ninguém pode cancelar aquilo que já foi feito. Aleluia. Então Deus tomou a boca dele. Quando ele abria a boca para poder liberar, proferir palavras de maldição, Deus mudava as palavras. Ele pensava em falar uma coisa, Deus ia lá e mudava as palavras. E saía outra coisa. Aleluia. Porque Deus é soberano, ele é o Senhor. Aleluia. Então quando ele decide abençoar alguém, até o inimigo tem que obedecer. Ele vai trabalhar em favor de Deus. Ele vai trabalhar para que aquilo que Deus diz a respeito da pessoa venha se cumprir. Aleluia. Até o diabo vai ter que se submeter. Ele vai ter que se submeter à vontade de Deus. Aleluia. Ainda que ele não queira. Ainda que ele não queira. Porque Balaão estava ali para abençoar, ele estava ali para amaldiçoar. Mas Deus foi lá e mudou. Mudou. Aleluia. E olha o que diz aqui, no versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como eu posso? Então ele abriu a boca e Deus começou a falar pela boca dele. Aleluia. Palavras começaram a ser proferidas. Aleluia. Porque Deus pode usar alguém sem estar na vida desse alguém. Deus pode usar uma pessoa sem estar habitando dentro dessa pessoa. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele não abriu a boca da mula? Ele não abriu a boca da mula e a mula falou com Balaão que ele estava ali espancando a mula? Aleluia. Então Deus, Ele pode. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus e nele não há limite, não há barreiras. Glórias a Deus. No versículo 11 assim, então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Ele ficou indignado. O que você está fazendo, Balaão? Eu te chamei para amaldiçoar e você está fazendo o contrário, você está abençoando? Mas Balaão respondeu, será que eu não deveria ter o cuidado de apenas dizer o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, peço que venha comigo a outro lugar. Então ele falou, não, vamos para outro lugar. O problema deve ser um lugar. O problema é o lugar. A pessoa é assim, a pessoa vai em determinado lugar para fazer um mal para o outro, aí vê que lá naquele determinado lugar não funcionou, não teve resultado que a pessoa esperava, a pessoa foi lá, pagou,
fez lá a feitiçaria, fez lá o seu, né, o trabalho, fez aquilo que ela deveria fazer, que foi, né, contratado para fazer. Aí viu que não tem resultado, que ela faz, não, eu vou em outro lugar. Eu vou em outro lugar mais forte. Não, porque esse lugar aqui é mais forte ainda. Não, porque lá a coisa agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, ao alto do monte Pisga, e o edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor se encontrou com Balaão e pôs na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita o que eu falei com você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto ao holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, aqui no versículo 19: Deus não é homem para que minta, querido. Deus não é homem. Não compare a Deus ao homem. Não compare. Porque Deus está falando, não me compare com o homem. Porque o homem, muitas vezes, ele mente. Ele mente para conseguir o que ele quer, para ele ter vantagem. Ele mente, ele falta com a verdade. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Ou seja, volte atrás. Eu não sou homem para que eu venha mentir, porque ele é o Deus da verdade. E quando ele fala para cumprir. E ele fala: nem sou filho de homem para que mude de ideia, para que eu volte atrás. Aleluia. Será que tendo ele prometido não fará? Ele está falando: se eu fiz a promessa, você acha que eu não vou cumprir? Tendo ele prometido, feito a você uma promessa, ele não vai cumprir essa promessa na sua vida? E tendo falado, não o cumprirá? Se ele falou com você, ele está falando: se eu falei com você, aleluia, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Por quê? Porque eu não sou homem para mentir. E nem filho do homem para mudar de ideia. O que eu falei com você, eu vou cumprir na sua vida. Aleluia. Mas tão somente você deve fazer o quê? Manter a sua aliança. Manter a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. Obedecer a Deus. Era isso que Deus requeria de Israel. Aleluia. E é o que ele requer de nós. Ou tendo falado, não cumpriria. Eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, não posso revogar. Olha o que Balaão estava dizendo. Deus tomou a boca dele e falou: eu recebi ordem, eu estou cumprindo uma ordem. Quer dizer, não era a vontade de Balaão, mas ele falou: eu estou cumprindo uma ordem para abençoar esse povo, e eu não posso anular, eu não posso cancelar aquilo que o Senhor me mandou falar. Aleluia. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria. A feitiçaria não tem poder contra aquele contra Jacó, contra aquele que é de Deus. Nem adivinhações contra Israel, nem magia. Agora se poderá dizer Jacó e Israel. Aleluia. Então está falando, então, contra aquele que é de Deus, aquele que tem um compromisso, aliança com Deus. Querido, o encantamento não tem eficácia, não tem poder. Aleluia. Vão invocar, vão fazer, vão pagar alto preço, vão pagar caro, vão sacrificar no altar, vão derramar sangue de animal, mas ele está falando, contra Jacó, contra Israel, não vale feitiçaria, não vale encantamento. Aleluia. E ele diz aqui no versículo 25: então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Olha o que Balaque falou: se você não vai abençoar, então, se você não vai amaldiçoar, então também não abençoa.
Não faz nenhuma coisa e nem outra. Fala, ô Balaão, você não está ajudando, hein, Balaão? Você não está ajudando, não. Porque eu te chamei para você amaldiçoar e você, em vez de amaldiçoar, você está abençoando. Então você não faz nenhuma coisa e nem outra. Então Balaque disse a Balaão: venha por favor, e eu o levarei a outro lugar. Então falou: não, então vamos sair desse lugar aqui, não, vamos para outro. Vamos para outro lugar. E a pessoa é assim, que elas ficam rodando em lugar para poder fazer o mal para as pessoas, para fazer o mal para os outros, para amaldiçoar os outros, para ver o sofrimento alheio. A pessoa fica assim, vai procurando, vai se envolvendo, vai cada vez mais se aprofundando, aleluia, para poder o quê? Fazer o mal às pessoas. Então, Balaque diz: venha por favor e eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Você acredita que tem pessoas que faz o mal e acreditando que está fazendo a vontade de Deus? Que está fazendo a obra de Deus, mas a intenção delas, a motivação é fazer o mal. E mesmo assim, na cabeça dela, elas acreditam que elas estão fazendo um serviço a Deus, que elas estão ali fazendo algo que agrade a Deus. Balaão estava ali amaldiçoando o povo de Deus, o povo havia sido abençoado, mas ele acreditava, aleluia, que aquilo ali era a vontade de Deus, amaldiçoar o povo de Israel. Ele acreditava que era a vontade de Deus. Por isso que ele estava insistindo. Ele estava ali fazendo aquilo que Balaque estava mandando. Porque ele acreditava que Deus verdadeiramente iria amaldiçoar o povo. Aleluia. E ele diz aqui, no versículo de 8: assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor, que ele abençoasse Israel, quer dizer, na terceira vez que ele foi se dar conta, na terceira vez, que ele, na terceira tentativa, que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, que ele foi se dar conta que era a vontade de Deus abençoar aquele povo. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro dos agoreiros, mas voltou o rosto para o deserto. Quer dizer, ele virou o rosto, em vez de se voltar o rosto em direção aonde Israel estava e amaldiçoar, ele virou o rosto. Aleluia! Quando fala aqui, ao encontro de agoreiros, está se referindo a fazer uso de adivinhações e de magia, porque era o que ele trabalhava. Ele fazia uso dessas coisas. Aleluia! E diz aqui: Balaão voltou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo, aleluia. Então vem aqui no versículo número 8: Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirás as nações inimigas e quebrarás seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Olha o que ele estava proferindo, olha o que estava saindo da boca dele. Que o povo que havia saído do Egito, Israel, cujas forças são como a do boi selvagem. Deus estava comparando Israel como um boi selvagem, que sobre eles tinha uma força, né? Consumirás as nações inimigas. Está dizendo, esse povo, Balaão estava proferindo, esse povo vai consumir, vai destruir as nações inimigas. Todas as nações inimigas que se levantar no caminho deles, eles vão destruir. E quebrarás seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, e como leão, quem o despertará? Bendito os que abençoarem você, e maldito os que amaldiçoarem você. Aleluia. Por quê? Foi isso que Deus falou para Abraão e para os seus descendentes. Dos seus descendentes. Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado. Aleluia. Mas quem te amaldiçoar
A maldição que eles estão proferindo contra ti, contra seus descendentes, vai voltar-se contra eles. Aleluia. Então, querido, nós vemos aqui, no versículo 10, nós estamos encerrando. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu chamei para que você amaldiçoe os meus inimigos, mas agora, já 3 vezes, você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que eu cobriria de honras, mas eis que o Senhor privou delas. Aleluia. Ele falou, ele ficou tão irado com Balaão: eu te chamei para amaldiçoar, mas já 3 vezes. 3 vezes você abençoou esse povo. Vai embora, vai embora, vai embora. Você não, eu te contratei, você não fez o que eu mandei, né? Vai embora. Eu ia te honrar. Não tinha te prometido honrar você? Te abençoar? Eu não tinha te prometido recompensar você pelo seu serviço, pelo seu trabalho, por aquilo que você havia feito? Então, já que você não cumpriu, você não amaldiçoou esse povo, então você vai sair sem nada. Vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Não vai levar aquilo que eu disse que ia dar a você, querido. Aleluia. Glórias a Deus. E assim, querido, o diabo tem feito. Usado, às vezes, de palavras para tentar amaldiçoar e paralisar aquele que é de Deus. Fazer com que aquele que é de Deus venha temer. Venha temer, venha ficar intimidado diante das ameaças. Diante das ameaças. Não tema o seu inimigo. Não tema. Porque Deus está mostrando a você que é Ele que está temendo. Ele é que está temendo. É Ele que está perturbado, inquieto, angustiado, desesperado. Porque está vendo, aleluia, o que? O crescimento. O crescimento da sua fé. Está vendo o crescimento da sua comunhão com Deus. Está vendo o crescimento no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus. No seu conhecimento, que você está crescendo em sabedoria. Aleluia. Como a Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, querido. Porque Deus é que dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento. Aleluia. E Ele dava o crescimento a Israel. Ele dava o crescimento. E Ele, querido, aleluia, é que nos dá o crescimento. É Ele que nos abençoa. Então eu quero deixar você essa palavra, para que você não tema o diabo. Não tema, aleluia, aqueles que estão fazendo algo contra a sua vida. Aqueles que estão, invocando as trevas contra você, querendo ver o seu fim, o seu mal, ver você destruído. Aleluia. Lembre-se dessa palavra. Que contra Jacó não vale feitiçaria, nem adivinhação contra Israel. Mas disseram que pegaram o meu nome e colocaram lá, aleluia, no trabalho, colocaram na boca do sapo, que enterraram uma peça de roupa minha, que colocaram lá o meu nome do meu marido lá no freezer lá para trazer esfriamento do meu casamento. Fizeram lá um trabalho, uma oferenda grande lá na praia, lá no cemitério, lá na cachoeira, lá não sei aonde. Querido, Deus está falando, não tema isso. Faça somente o que eu estou falando contigo. Obedeça a Deus. Porque é Ele que te protege. É Ele que vai te proteger. É Ele que vai te cobrir debaixo das tuas asas, onde você vai poder estar seguro. Aleluia. O inimigo vai te perseguir, vai tentar te achar e não vai te encontrar. Porque Deus vai ferir os inimigos de cegueira. Vai fazer na tua vida como aconteceu com Eliseu. Os inimigos foram para poder prendê-lo, capturá-lo. E o que aconteceu? Os inimigos procurou e não conseguiram prendê-lo. Não conseguiram colocar as mãos em Eliseu. Tentaram. O inimigo vai sempre tentar. Ele sempre vai tentar. Por quê? Porque ele é insistente. Ele não desiste. Ele sempre vai tentar. Ele vai tentar de uma forma, vai tentar de outra. Ele vê que não consegue, vai tentar por outro meio. Mas cabe a nós nos mantermos o quê? Vigilantes. Cabe a nós nos mantermos vigilantes, querido. Nos mantemos, nos conduzindo com prudência. Como a palavra de Deus fala, que Davi se conduzia com prudência. Aleluia. Então Saul muitas vezes tentou matar Davi, mas por que não conseguia matar? Porque
Davi se conduzia com prudência. Além dele ter a proteção de Deus, ele andava com prudência, na vigilância. Aleluia, atento. Então, em nome do Senhor Jesus, creia na palavra de Deus. Amém? Aplaude o Senhor, glorifique seu santo nome. Fique de pé. Aleluia.